Record, a TV que produz conteúdo pensando em você. Alô, Alemanha! É hora de entrar em conexão e dessa vez direto de Frankfurt am Main. Vamos falar de um assunto agora que é querido por todos: êxito. É o Histórias de Sucesso. O convidado do Histórias de Sucesso é o Gleison, um engenheiro químico paraense que se tornou Event Manager aqui na Alemanha. É isso mesmo? Exatamente. Conta um pouco dessa trajetória pra gente. Bom, essa longa trajetória de 13 anos começou com o meu sonho de vir estudar aqui na Alemanha e fiz uma faculdade de engenharia química. E como eu tenho música como hobby na minha vida desde o Brasil, eu me desenvolvi também nessa área e entre os trabalhos como músico, como tocando violão, DJ, apareceu também a oportunidade de fazer eventos na região aqui de Frankfurt. Qual é a sua proposta no setor de eventos? O que você quer trazer para a Alemanha? Bom, a ideia é da gente enriquecer mais os eventos brasileiros que tem aqui na Alemanha, que a gente encontra hoje em dia, que está às vezes um pouco limitado assim, a uma cultura de um estado ou de outro. E sempre tem algum brasileiro que fala, no meu estado não está muito bem representado. Então nós estamos com uma ideia de formar um grupo de pessoas sobre o nome de Pai d'Égua Events, e essas pessoas, cada uma vão ser responsáveis por uma determinada área dentro da organização desse evento. E a grande ideia também é, uma vez por mês, oferecer eventos diferentes, com temas diferentes um do outro. Por exemplo, em junho, festa junina, e em setembro, alguma coisa relativa à independência do Brasil. E como é que você associa duas profissões tão diferentes? Você trabalha na área como engenheiro químico também? Exato. Eu, depois de formado em engenharia química, eu passei a trabalhar para uma firma na área de engenharia nuclear e sou instrutor, dou aula sobre a parte convencional da usina nuclear. Só que a gente também tem um hobby. Música, para mim, não conto muito como trabalho, mas como hobby. Por isso, eu não vejo isso assim como trabalho, então ela não me sobrecarrega nesse sentido. O Gleison também é DJ. E agora vamos descobrir um pouquinho como é que surgiu essa paixão também por esse lado da música. Bom, DJ eu tinha uma coleção muito grande de músicas já no meu computador, e tudo que era CD meu eu jogava no computador. E um dia apareceu uma oportunidade de uma determinada festa, que um amigo meu sabia que eu tinha essa quantidade de músicas muito grande. Ele me convidou: Gleison, então vem fazer uma participação especial como DJ. Aí eu comecei a gostar da coisa, que eu comecei a variar, brincar. Eu achei um jogo psicológico muito interessante entre o DJ e as pessoas do local, porque cada música que a gente coloca, a gente já observa na reação das pessoas uma determinada quantidade que vem dançar, outra que sai, se aquela música está agradando ou não. E eu gostei desse jogo psicológico, me fascinou muito isso. Muitos brasileiros, quando chegam aqui, precisam trabalhar em diversas áreas. E com o Gleison não foi diferente, não é isso mesmo? A gente trabalha, nos primeiros tempos de Europa, a gente trabalha em todas as áreas possíveis que aparecem, né? E com isso a gente vai amadurecendo. No meu caso em particular, me serviu muito para aumentar assim, a visão de vida, trabalhando nessa experiência de várias áreas. Entre essas áreas que eu trabalhei, bom, quando eu comecei, claro, nenhum brasileiro foge de trabalhar, por exemplo, em serviços como limpeza, como cozinheiro, assim, todos os serviços também já passei por isso durante o processo da faculdade. E aí a música foi se desenvolvendo e fui trabalhando também muitas vezes como DJ, como tocando, fazendo voz e violão. Resumindo um pouco disso tudo, hoje em dia eu estou me concentrando mais na questão de organização de eventos, mas também já pensando na volta ao Brasil, depois de esses anos de experiências, fazendo alguns projetos na área de engenharia química relacionado à questão ambiental no Brasil, principalmente na região amazônica. Estamos lá desenvolvendo, eu junto com outros engenheiros, estamos desenvolvendo alguns projetos, por exemplo, reciclagem de lixo e tratamento de algumas plantas que podem servir como fonte energética. A Alemanha é um país muito verde, né? Muito ecologicamente correto, então isso te trouxe uma bagagem grande, pelo visto. Com certeza, porque já mesmo no tempo da faculdade, tudo que era projeto que a gente fazia, o professor sempre ficava pegando no pé da gente: e esse daí está ambientalmente correto,
está ecologicamente tudo certinho ou tem alguma coisa escondida. Então, isso, durante a formação da gente, isso vai ficando impregnado na cabeça. E a consequência, junta esse fator com a coisa de ouvir da região amazônica e a preocupação também ambiental, então automaticamente me puxa lá. Essas últimas atitudes do governo brasileiro nessa área de reciclagem de lixo me chamou muito a atenção para isso, né? E devagarzinho a gente está desenvolvendo alguns projetos aí, quem sabe, para fazer na região amazônica, primeiramente, nessa área. Fala um pouco do processo de integração, quais foram as dificuldades, como é que foi para você, né? E qual é a grande riqueza de se morar num outro país? Integração é uma coisa muito difícil de se fazer, de se viver, porque normalmente a gente está acostumado a olhar sempre com os nossos olhos, a gente não costuma olhar com os olhos das outras pessoas. Quando você tem duas culturas diferentes, então esse processo é mais complexo ainda. Eu, quando comparo brasileiro e alemães, eu vejo duas culturas bem parecidas, parentes, só que em extremos diferentes, em dois extremos. Nós temos o mesmo princípio religioso, isso já coloca a gente na mesma base, mas em termos de organização, de viver, de organizar as coisas da vida, são dois extremos. O fato, a grande riqueza de se viver num país diferente, o que a gente pode aprender, é tentar olhar com os olhos alemães e tentar entender por que eles agem assim. E se excluir do fato de julgar as coisas, só procurar entender o porquê das coisas. Se a gente consegue fazer isso, a riqueza, o aprendizado fora da terra da gente é enorme, é muito grande. A gente pode aprender muito como brasileiro aqui na Alemanha. É verdade, Gleison. E você tem alguma história curiosa para nos contar desse período de integração? Tem muita coisa, tem. Claro, quando a gente marca, por exemplo, encontros, esse é bem famoso, aquele estandarte. A gente marca encontro com os alemães, então quando o brasileiro, quando está no período livre, ele diz, está tudo bem, vamos marcar 8 horas, mas aí chega 9 horas, chega 10 horas. E com o alemão o que acontece é sempre um telefonemazinho bem, digamos assim, bem exaltado até às vezes, com razão, porque a gente não chega na hora certa. Isso é estandarte. Você se considera um brasileiro de sucesso em terra estrangeira? Sim, eu considero pelo fato, se a gente for definir o que é sucesso, o que eu vim buscar aqui, eu vim buscar justamente esse aprendizado, entender como é uma cultura diferente, fazer uma formação técnica e, graças a Deus, eu terminei a minha formação técnica com valores bons, que pude imediatamente entrar no mercado alemão. E também, não só isso, é entender a cultura alemã e envolvido com a cultura alemã, como vivemos numa cidade de Frankfurt, que é internacional, você consegue olhar um pouquinho só, com os olhos de cada uma das culturas que vivem aqui. E quais são as dicas que você daria para os brasileiros que estão nos assistindo para se atingir esse almejado êxito? Bom, a primeira coisa é a Alemanha tem muita coisa a oferecer para a gente, em termos de formação técnica, em termos de todo que tipo de formação. O campo está muito aberto. A integração entre Brasil e Alemanha também é muito forte, muito ativa. Quando meus compatriotas aparecerem aqui, venham com a mente limpa, venham com a mente aberta. Não pensem, no Brasil a gente faz assim, por que eles fazem isso? Excluam esse tipo de pensamento, isso não leva a nada. Tentem só ver e tentar entender por que eles fazem daquela maneira. Aprendam, vamos aprender o que podemos aprender. Claro que a gente não vai absorver tudo, mas as coisas melhores a gente pode sim escolher e aprender e adquirir, acrescentar na sua vida alguns pensamentos alemães, são bons. E principalmente quebrar a barreira da língua, aprender alemão, é ou não é? Essa é difícil. Quem pensa que vai conseguir quebrar essa barreira em 1 ano, como no inglês consegue, não dá não. O alemão, pelo menos 2 anos, você tem que estudar mesmo intensivo e praticar e também com as pessoas, com os alemães, porque senão não consegue, é difícil. E quem quiser participar desses projetos culturais, como é que encontra você para fazer parte também? Bom, nós estamos abertos a pessoas com pensamento diferente, principalmente de várias partes do Brasil, assim, para não centralizar muito numa só cultura, e estamos abertos a propostas e também realizamos eventos em outras cidades, se possível. Qualquer pessoa que quiser entrar em contato com a gente, pode encontrar a gente na internet. O meu site é www.djgleison.de
e também tem um site do nosso projeto de integração, que é o www.paidegua.de. Obrigada, Gleison. Obrigado também ao pessoal da Record e espero vê-los aqui também em outros eventos nossos futuros. Obrigado. Esse foi mais um Histórias de Sucesso. Por hoje é só, o nosso programa chegou ao fim, mas semana que vem temos um encontro marcado aqui no Conexão. E se você quiser ver a nossa página no Orkut, pode ver todos os nossos programas. Até a próxima semana. Auf Wiedersehen! Conexão Alemanha.